Paulo não está preocupado com a relação sexual não vaginal entre casais casados, mas com o que parece ser uma opinião comum ou prática pública e talvez privilegiada. A opinião é inespecífica o suficiente para abranger uma série de pecados. A prática, como ele a descreve, diz respeito apenas aos homens. A referência a certas regiões pode sugerir que ele tem em mente regimes não cristãos, talvez especificamente os islâmicos. E isso é importante porque você vai ter em muitos textos teológicos essa inferência contra os, as regiões controladas por grupos muçulmanos, tá? Mas esse é um manual de um confessor, não um manual missionário, ou seja, que tem intenção de falar com outros grupos, tá? Então, se a opinião e a prática estigmatizadas aqui fossem apenas ameaças distantes, não haveria motivo para discorrer tanto sobre as razões para detestar esse pecado. Então, o fato dele ser tão incisivo, tão pesado nisso, é porque ele tem razões para detestar isso, né? É um pecado da realidade para quem ele está escrevendo. E como todo o tratado é dirigido ao confessor e não ao penitente, parte da urgência nos argumentos de Paulo é sobre convencer os confessores a tratar o pecado como algo sério. Paulo se volta para os males que surgiram e que surgem diariamente do pecado da sodomia. Veja, ele está falando para confessores, para os sacerdotes que vão ouvir as confissões das pessoas. Então, ele, sabendo para quem é esse texto, você também entende um pouco melhor essas colocações, tá? Duas coisas chamam a atenção. A primeira é a presença do pecado de dia a dia. A segunda é que o pecado agora mudou seu nome de pecado contra a natureza para sodomia. E isso é muito interessante. De repente, muda de nome. As associações bíblicas invocadas nos 5 argumentos são agora transformadas numa equação. A equação permite possível transferência para uma variedade não especificada, veja, novamente, não especificada, de atos sexuais não procriativos. Isso que a Larissa comentou aqui no chat. Então, uma variedade de atos sexuais não procriativos relacionada à força total da descrição bíblica do julgamento sobre as cidades da planície. Então, o termo sodomia vai entrar aqui como o tamanho do julgamento que essas pessoas vão receber. Não é para descrever o ato em si, mas assim como veio fogo do céu e destruiu aquelas cidades, é o que vai vir sobre essas pessoas que praticam essa variedade não especificada de atos sexuais não procriativos, ok? Então, ela dá a esses pecados uma dimensão apocalíptica, tá? A lista de Paulo dos males resultantes do pecado da sodomia teria sido uma das causas do dilúvio, e ela destrói a humanidade ao destruir o sêmen, como Onã fez em Gênesis 38. E quando você lê Gênesis 38, o que Onã fez? Dali que veio o termo onanismo, né? Que ele, quando ele estava tendo relação sexual com a esposa, ele, quando ia ejacular, ele ejaculava no chão, para ela não engravidar. E por isso Deus o matou. Isso está em Gênesis 38. Então, veja, essa é a ideia relacionada à sodomia aqui